Vamos conferir agora as reações do pessoal do governo Lula à taxação do Donald Trump de 50%, né? Ontem o Trump mandou uma carta informando o governo brasileiro que a partir de agora tudo que eles fossem vender, tudo para o Brasil, ou seja, que o brasileiro quisesse comprar dos Estados Unidos, eles iam pagar uma taxação, uma tarifa extra de 50%, né? E com isso, a indústria brasileira depende muito mais da indústria americana do que a americana da brasileira, né? Então uma retaliação do Lula não surtiria efeito nenhum praticamente contra os americanos. Eles podem ser prejudicados até um certo grau, mas assim, o brasileiro vai ser bem mais prejudicado do que o povo americano por conta disso, né? E agora começou a resposta, né? Então, primeira coisa que o Lula fez foi convocar uma reunião com ministros, uma reunião de emergência, tá? Então, na mesma hora que isso aconteceu, ele chamou Fernando Haddad, Alckmin e Mauro Vieira para se reunir imediatamente, ver o que eles podem fazer. E óbvio, às vezes na hora que você já estiver vendo esse vídeo aqui, o Lula já vai ter anunciado uma taxação de 50% ou mais contra o governo norte-americano, tá? Então isso daí é o básico que a gente já sabe que o Lula vai fazer. O que ele pode fazer além disso, né, não tem muito o que fazer, né? Mas assim, o brasileiro já não pode mais comprar coisa dos Estados Unidos. E agora, se o Lula também começar a cobrar a tarifa de quem... então assim, vai ser bem negativa, tá? De qualquer forma, não tem uma situação em que o Brasil saia melhor do que os Estados Unidos, ou no mínimo não tem nenhuma situação que o Brasil ele se saia bem dessa. Essa que é a verdade. Bom, então ele convocou essa reunião emergencial aí para ver o que vai fazer, né? E agora o Itamaraty, né, ou seja, o governo brasileiro convocou o representante dos Estados Unidos para prestar esclarecimentos, né? Mas que história é essa de vocês se manifestarem apoio ao Bolsonaro, né? Assim, se de fato o embaixador dos Estados Unidos aqui no Brasil vier falar alguma coisa, ele vai sentar lá na mesa e falar: é, isso mesmo. Eles vão falar o quê? Não, mas você não pode fazer isso. Mas essa é a minha opinião. Vai fazer o quê? Vai prender o embaixador dos Estados Unidos? vai mandar a embaixada sair do Brasil? Pior ainda pro Brasil, vai ficar mais feio ainda, né? Então não tem o que ser feito em relação a isso. O Flávio Dino, que já faz bastante tempo que ele não se posiciona em nada sobre questões diplomáticas, né? Depois que ele se tornou ministro do STF, até então ele era ministro da Justiça e Segurança Pública do Lula, e quando abriu a vaga no STF, ele entrou como ministro do STF. Ele fez uma postagem aqui no perfil oficial dele, né? Uma honra integrar o Supremo Tribunal Federal, que exerce com seriedade a função de proteger a soberania nacional, a democracia, os direitos e as liberdades. Tudo nos termos da Constituição do Brasil e das nossas leis, né? Então assim, para zero surpresa, né? Para surpresa de ninguém, ele falou isso porque todo mundo já sabe que o Dino politicamente apoia de fato o Lula, e ele mesmo falou: eu sou um ministro socialista, eu sou socialista. Então, socialista acha que mesmo que tenha que atropelar as leis, vale a pena, né? Os fins justificam os meios, né? A gente viu todo o terror aí que os líderes socialistas já causaram no mundo, né? Então não me surpreende o Dino apoiar tudo que é feito hoje contra o Bolsonaro, né? E por fim, tinha que ter, né? Cara, eu gosto muito da iniciativa da Janja e eu fico feliz pra caramba. A Janja, ela comparado, ela nunca conseguiu, aliás, o povo bolsonarista e o próprio Bolsonaro nunca conseguiu fazer o Lula passar tanta vergonha quanto a própria mulher do Lula, né? E agora ela deu um piti lá, querendo dar uma indireta nos jornalistas. Olha só que vou tocar um trechinho pra você ver aqui do que rolou. Tchau. Tchau. Presidente. Trump disse que vai anunciar a tarifa contra o Brasil.
Bom, o que que ela falou aqui, né? Uma jornalista do Metrópolis, o Lula estava se encontrando lá com o presidente da Indonésia, conversar sobre aquele caso lá da Juliana Marins e tudo, né? E no fim das contas, o jornalista chamou o Lula, opa, que será que é, né? Será que é pra comentar do caso da Indonésia? E perguntaram do Trump. Ele pegou já, olha só aqui, ó, olha só. Presidente. Ele até a cena. Trump disse que vai anunciar a tarifa contra Falou o de Brasil. Trump, ó. Tá. Pegou, então, o presidente da Indonésia aqui, não sei o que, né? Então, o Trump, então, ó, não sei o que, entendeu? Ele já pulou fora rapidão, não quer meter isso. E daí a Janja. Cadê meus vira-latas, né? O que é? Espírito vira-lata é um termo dado para aquele que mora em um país, mas ele prefere outro país. Ele, por exemplo, um brasileiro que exalta o tempo todo ou ama mais o governo americano, a cultura americana, do que o próprio governo brasileiro, o Estado brasileiro, a cultura brasileira. Isso é o chamado espírito de vira-lata, né? Só que aquela coisa, os jornalistas, eles foram numa boa perguntar o posicionamento do Lula a respeito do assunto, né? Eu não gosto da classe jornalística, tá? Aliás, deixa eu corrigir essa frase. Eu não gosto de 99% do pessoal da classe jornalística. Não gosto mesmo, porque eu acredito que eles não... Eu não tenho problema nenhum com jornalista que é de direita ou jornalista que é de esquerda. O meu problema é o jornalista que fala ou se finge de imparcial quando não o é, né? Então, assim, quando ainda existe um esforço claro em mostrar imparcialidade, ok, a gente respeita. Quando o cara é de esquerda e fala, eu sou de esquerda mesmo, já era, vai lá e fala alguma coisa, a gente respeita. O cara é uma coisa e faz o que prega, né? Acabou. O cara é de direita, eu respeito o cara. O cara é de esquerda, eu respeito. O cara, ele é isentão lá, também respeito, né? Ele vai ter o partido dele, mas ele consegue até certo ponto se isentar, né? É pouca coisa que ele acaba deixando passar. Mas o cara que ele fala que é isento e na verdade é aquele esquerdola, isso daí não tem como respeitar, né, meu amigo? Não tem como. Então eu não apoio 99% da classe jornalística, porque 99% da classe jornalística é isso, né? Eles se fingem de uma coisa que não são, que imparcial. Só que nesse caso aqui da mídia, a mídia já tem passado bastante pano pro Lula, os jornalistas têm passado bastante pano pro Lula. Então você vir falar que jornalista é espírito vira-lata, pelo contrário, eles amam criticar o Trump, eles amam falar mal do Donald Trump, falar mal do Bolsonaro. E daí por que chamaram o Lula para perguntar a respeito a respeito do que aconteceu ali? Ela, cadê meus vira-latas? Cadê meus vira-latas? Entende? Sim, ela tem eu acho que 2 cachorros vira-latas, enfim, mas obviamente que ela estava criticando o jornalista por querer exaltar os Estados Unidos, sendo que não era o que estava acontecendo. Isso mostra a extrema preocupação que o governo nesse momento está passando, né? Essa postagem do Flávio Dino aqui, provavelmente alguém ligou, ó gente, força-tarefa aqui, pô, o Lula convocou todos os ministros, nada impede de ter também mandado mensagenzinha pro pessoal da STL, vamos aí todo mundo que puder manifestar apoio, é o momento que a gente mais precisa de vocês, porque a coisa tá feia pro Brasil e agora todo mundo já sabe a respeito da censura que a gente vive aqui, né? Mas então é isso, comenta o que você acha a respeito do assunto, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e deixa um like no vídeo. Até mais.